Antes de mais, queria agradecer a presença aqui e dar-lhes conta porque me salta aqui uma série de questões, conforme a Sra. Professora foi falando, foram-se-me gerando várias dúvidas e que eu lhe iria colocar, dando conta desde já que algumas delas forçosamente derivam de ignorância sobre o tema específico e que, no entanto, é claro, esta dúvida que colocam no geral, esta tónica geral dos cuidados que se devem colocar no lidar com esta nova tecnologia, que ainda é muito nova, ainda não se conhecem as repercussões que eventualmente poderão ter a sua má utilização. E ao longo da história das descobertas científicas já assistimos a várias situações de descobertas que foram galardoadas internacionalmente e depois acabaram por ser proibidas. Portanto, muitas vezes são caixas de Pandora que se abrem e, portanto, é preciso cuidados redobrados enquanto o seu conhecimento ainda não é suficientemente aprofundado. Mesmo assim, eu ia-lhes colocando e foram-se assaltando, não estará pela ordem, eventualmente depois a Sra. Professora dar-lhes a ordem que achar mais conveniente. Por exemplo, no mail que nos dirigiram, esta tónica colocam aqui Portugal ter grande potencial em termos de nanociência e na produção de nanoprodutos inovadores, o porquê especificamente para Portugal. Porque logicamente Portugal será todo desejável que se possa tornar num polo avançado das várias componentes, das várias áreas científicas e logicamente também da nanotecnologia, que digamos que é uma das ciências, uma das áreas que está agora nas formas mais avançadas de reconhecimento e investigação. Esta questão que nos coloca aqui da legislação, que ainda é muito omissa no que toca, e precisamente nesta importância de balizar a utilização das nanotecnologias e das nanomoléculas, em termos ambientais que se repercutirão, logicamente, em termos de saúde, ela existe já a nível europeu, a nível da Comunidade Europeia, falta só a transferência e adaptação à nossa legislação portuguesa ou é todo inexistente a nível da Comunidade Europeia? Quer que eu responda? Depois. Por exemplo, quando aqui no slide da página 6, que não sei já qual era a ordem, em que tinham as dificuldades, enumeravam, por exemplo, a ausência de um plano estratégico nacional, provavelmente decorrente ainda deste vazio geral, e depois dizem que se têm deparado com uma pouca sensibilidade para a relevância do tema por parte de... Era isso que eu questionava para termos precisamente a percepção de quais são as entidades que já foram contactadas e da parte de quem tem notado precisamente essa fraca sensibilidade em relação, não lhe diria problema, mas situação que poderá reverter em problema mediante o tal uso de uma caixa que se abre e que ainda não sabemos o devido impacto que poderá ter. Outra situação é quando dizem, por exemplo, determinadas principais questões das entidades reguladoras nacionais, quando fazem referência a esta entidade que foi criada de PTO Nano, é precisamente com esse intuito principal de definir os vazios, delimitar, balizar essas utilizações e dar aso à legislação, não é? Que possa também ser colocada à disposição das próprias empresas que eventualmente venham a desenvolver e utilizar essas tecnologias. Outra questão que era, logicamente que informar, divulgar será a melhor medida. Não só das vantagens, mas também dos tais riscos que à partida parece que ainda não se conhecem devidamente, não é? É como a história quando dizemos aos miúdos, brinca com isso, mas... cuidado, não é? Era essa. Então, de que forma, o que é que propõem em termos de divulgação, informação, formação também, para todos, para a sociedade em geral e em particular dirigido para este grande potencial económico e, portanto, empresarial em que se poderá tornar esta tecnologia. Referem aqui também o reduzido número de patentes ligadas às nanotecnologias, tem a ver com dificuldades de obtenção das mesmas, dificuldades de apoio às suas candidaturas ao registro dessas patentes ou ainda uma fraca adesão dos investigadores a estas tecnologias.
E agora, por último, quando falam em falta de dados, valores, o tal balizar da utilização destas tecnologias, eu não digo utilizar também em termos de, não só dos investigadores, mas também em termos das empresas. O que é que sugerem em termos então deste balizar e obtenção dos dados? Aparentemente já estão a trabalhar para essa obtenção dos dados. Depois o trabalhar desses dados e os resultados que daqui poderão advir em termos de quantificação desse jogo e uso, fruto das potencialidades de nanotecnologias. Muito obrigada.